Do nono ano, nono A, nono B, boa tarde, aqui é a professora Natália. E nesse momento aqui eu tô gravando uma videoaula para vocês sobre o conteúdo que eu tinha deixado para vocês resumirem e fazer alguns exercícios, certo? Então, eu vou dar uma explicação para poder esclarecer algumas dúvidas e deixei também alguns exercícios resolvidos para vocês, tá? Então, esse tema aí, ó, que veio na apostila, é sobre aceleração escalar média. A gente tá lá dentro do nosso pacote da cinemática, tá? E aí, como é que nós vamos definir a aceleração escalar média? Na verdade, a gente vai representar a aceleração pela letra A, tá? E ela significa uma variação de velocidade por uma variação de tempo, tá bom? Então, ela é diferente da velocidade média. Você estava acostumado que V era ΔS sobre ΔT, uma variação de espaço por uma variação de tempo. Aqui, a gente está trabalhando com a variação da velocidade em função do tempo. Então, entenda a aceleração como uma taxa de quanto um carro acelerou ou desacelerou, ou reduziu a sua velocidade, ok? Bom, como que nós vamos trabalhar com ΔV? O que é o ΔV? Essa variação da velocidade. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT? O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, é a variação de tempo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, para ficar um pouquinho mais claro. Imagina que o carro estava a 40 km por hora. Olha o velocímetro do carro aqui, ó. O velocímetro do carro tá em km por hora, tá indicando aqui a marca de 40. Comecei a cronometrar. Depois que passou 10 segundos, esse carro imprimiu uma mudança na sua velocidade. Portanto, esse carro acelerou de 40 para 90 km por hora, tá? Então, a velocidade final nesse intervalo aqui de 10 segundos foi de 90 km por hora. Como que nós vamos calcular a aceleração desse veículo? Nós vamos calcular assim, ó. Bom, aplicando a definição, ΔV sobre ΔT. Velocidade final 90 km por hora, inicial 40. Tempo final 10 segundos, tempo inicial 0 segundos. Comecei a cronometrar o movimento. Essa diferença aqui vai dar 50, só que, gente, um detalhe muito importante, ó, a unidade de medida tá em quilômetro por hora e esse tempo aqui tá em segundos. Então, eu não posso dividir coisas com unidades diferentes. Aqui eu tô trabalhando quilômetro por hora e aqui eu tô trabalhando em segundos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, atenção, né, ó, chamei atenção aqui, ó. A gente tem que converter esta velocidade com o fator 3,6 que eu expliquei para vocês lá nas aulas passadas, tá? Então, 50 km por hora dividido por 3,6 vai me dar a velocidade em metro por segundo, que é aproximadamente 14, deu 13,8, eu aproximei para 14 metros por segundo. Agora sim a gente pode resolver, tá bom? Então, você podia ter feito isso daqui separado também, né? Por que eu escrevi? Porque eu quis mostrar pra você, porque são coisas diferentes. Então, 14 metros por segundo dividido por 10 segundos vai dar 1,4. Olha aqui a unidade da aceleração. Metros por segundo ao quadrado, ó. Metro por segundo vezes segundo vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida da aceleração, ok, pessoal? Então, pensando nisso, eu resolvi alguns exercícios que eu julguei os mais difíceis para vocês, tá? Os exercícios aí da página 18, o exercício 8 e depois o exercício 9. Então, no exercício 8, uma situação em que um carro estava a 290 km por hora, e aí ele freou e chegou a 90 km por hora. Então, ele reduziu a velocidade. Então, ele freou. Frear, reduzir.
E isso daí aconteceu em 4 segundos. Ele demorou esse tempo aí para reduzir essa velocidade. E tá pedindo pra gente calcular a aceleração média do carro. Bom, eu fiz aqui, primeiramente, a variação da velocidade, ó, ΔV. O V final menos o V inicial. Por que que vai dar um valor negativo? Primeira coisa, vai dar um valor negativo, que é o que significa que ele está reduzindo, ele está freando, ok? Isso não é errado. Não tem problema dar um valor negativo, ele só vai significar que o carro estava freando. Só que a unidade de medida, de novo aqui, ó, tava em km/h, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esse km/h, esse menos 200 km/h, em metros por segundo, tá? Por quê? Porque o tempo que ele me deu aqui foi de 4 segundos. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Dividir por 3,6, e aí eu cheguei no resultado em metro por segundo. Usa sua calculadorinha aí para fazer os exercícios, tá bom? Agora sim, eu vou aplicar essa velocidade, essa variação de velocidade em metros por segundo, nesse tempo, para calcular a aceleração do veículo. E aí eu vou achar como resposta menos 13,9 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, unidade de medida da aceleração, tá bom? Gente, o exercício 9 era uma tabelinha para você completar e ele forneceu alguns dados. Então, o veículo ele estava inicialmente a 25 metros por segundo e ele freia com uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, e após 5 segundos ele para totalmente. Então, você teria que completar aqui os dados. Então, vamos pensar o seguinte. Gente, no tempo zero, eu tenho a velocidade inicial. Quais são os dois únicos dados que eu tenho certeza, né? Que eu posso já colocar, até coloquei de caneta. A velocidade inicial no tempo zero e a velocidade final, porque, ó, após 5 segundos ele para totalmente. Se ele para totalmente, o que que acontece, gente? A velocidade final é zero. Como ele está desacelerando por uma taxa aí, ó, de menos 5 metros por segundo ao quadrado, o que que a gente vai fazer, ó? Ele começou com 25, após 1 segundo caiu 5, foi para 20. Após 2 segundos, caiu 5 de novo, foi para 15. Após 3 segundos, caiu mais 5, foi para 10. Após 4 segundos, caiu mais 5, veio para 5. E após 5 segundos, ele parou totalmente, tá? Então, o que está acontecendo? Ó, de 25 até 0, está reduzindo em 5 segundos. Essa era a interpretação para você fazer dos exercícios, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado e até mais. Um beijão.